Quero saudar a toda essa igreja que está aqui, presente neste templo, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. E convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 1. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1. E vamos ler a partir do versículo 35. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, versículo 35, onde está escrito: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro a seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém. Ó Senhor Deus nosso Pai, que o teu nome seja louvado e glorificado no que há de acontecer aqui. Porque tudo o que acontecer aqui deve obedecer à tua vontade. Neste momento nós nos colocamos cativamente nas tuas mãos. E pedimos ao teu Espírito, que já preparou o nosso coração, que plante a sua semente. Tu és o Deus que estendeu os céus e criou a terra. Tu és o Deus que está entronizado entre querubins, nas maiores alturas celestiais. Mas apesar de excelso, o Senhor está aqui neste momento. E por isso, ó Pai, nós nos rendemos e nos pedimos: lava-nos, limpa-nos, perdoa-nos e faz a tua obra essa noite. Mas que acima de tudo, ó Pai, tu te deleites em nós, tu te alegres conosco, tu sejas glorificado aqui na tua igreja. Nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse trecho da palavra de Deus começa com uma expressão interessante. No dia seguinte ao testemunho que João já tinha dado a respeito de Jesus. Era uma época tremenda da história do homem. E como toda época importante na história do homem com Deus, o homem não presta muita atenção. Não é? Deus tem uma história com o homem. Essa história do homem com Deus e Deus com o homem, ela é escrita abertamente na Bíblia em 3 capítulos. No primeiro capítulo, Deus cria o homem. No segundo, Deus perde o homem. No terceiro, Deus resgata o homem. E para isso, existem momentos tremendos nessa história, que é o maior épico do universo. E aí, vocês se lembram quando Jesus Cristo nasceu? Que a cidade de Belém dormia? Todo mundo dormindo. E a salvação começando a chegar. Os reis do Oriente viram a estrela em Jerusalém, em Belém. Ninguém viu. Assim agora, está acontecendo algo tremendo na história de Deus com o homem. Talvez ninguém esteja percebendo. Mas tem uma coisa aqui. Desde
desde o primeiro profeta da história bíblica. O primeiro profeta mencionado na Bíblia é Abraão. No capítulo 20 de Gênesis, Deus diz para Abimeleque que Abraão é profeta. Seguiram-se tantos profetas, mas agora vai chegando o momento do Antigo Testamento se fechar. E vem o último profeta do Antigo Testamento, João Batista. Depois de 400 anos que Israel gemia e chorava por um profeta. Toda mulher em Israel queria parir um homem que fosse profeta. Aparece João Batista de um nascimento miraculoso. E agora esse homem está fechando o Antigo Testamento. Ele está passando a chuteira para Jesus. Ele está entregando o ministério preparado, porque ele veio para preparar o caminho. E agora ele está apontando para Jesus. Ele está saindo de cena. Ele está dizendo, é necessário que ele cresça e eu diminua. Ele está entregando tudo. O Novo Testamento está começando. A nova aliança está chegando. O momento tremendo de Deus com o homem está surgindo e ninguém percebia. Mas, como não podia deixar de ser, João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, encerra com a primeira profecia. Se o primeiro profeta foi Abraão, e a profecia de Abraão é o Cordeiro, vocês lembram? Quando no capítulo 22 de Gênesis, Deus diz para Abraão, Abraão vai à terra de Moriá, e sobre um dos montes, sacrifica em holocausto a mim, o teu filho único que amas. E Abraão foi. E ao terceiro dia, ele viu o monte. Então, no versículo 5, literalmente, ele diz para os seus servos, ficai aqui com o jumento, porque eu e o menino subiremos, e havendo adorado, voltaremos. E ele sobe o monte, sofrendo, o coração sangrando, porque ele ia sacrificar Isaac. E no meio da subida, Isaac, um tipo cristológico, porque subia o monte carregando a lenha para ser sacrificado nela, como Jesus um dia subiu, carregando a lenha da cruz para ser sacrificado nela. Isaac diz assim, meu pai, aqui eu tenho a lenha, o senhor tem o fogo, mas e o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão, profeta, como Deus disse, ele olha para o filho e diz, Jeová Jiré, o Senhor proverá para si o cordeiro. Essa foi a grande profecia. Eu queria fazer um parêntese aqui, para dizer uma coisa para você. Enquanto Abraão subia uma encosta do monte, chorando e sofrendo, porque lá no cume ele ia ter que sacrificar o filho, ele não sabia que na outra encosta do monte, Deus ia subindo um cordeiro para morrer no lugar do filho dele. Talvez você esteja chorando e sofrendo por alguma coisa. E você não sabe que a providência de Deus está caminhando junto com você. Como Abraão também não sabia. Porque Deus não disse a Abraão, porque não era da conta dele. O tempo é de Deus. Deus ainda não lhe mostrou, porque ainda não é da sua conta. Mas Deus não é surdo, Deus é atento, Deus ouve a oração. E Abraão ali fez a sua profecia. O Senhor proverá para si um cordeiro.
E quando ele chegou no pináculo do monte, que ele ia descendo o cutelo sobre Isaque, Deus disse a Abraão, ele diz, eis-me aqui, Senhor. Como tu não hesitaste em oferecer o teu único filho que amas em holocausto a mim, eu juro por mim mesmo que não negarei o meu único filho que amo em resgate por ti e pela tua descendência. Grande profecia. Deus proverá para si o cordeiro. Nós temos falado tanto em Jeová Jiré. Nós temos falado tanto no Deus da providência. Deus provê saúde, Deus provê emprego, Deus provê casamento, Deus provê casa, Deus provê carro, Deus provê tudo. A grande providência de Deus é o Cordeiro. Porque no Cordeiro de Deus você tem tudo que Deus tem para você. Agora, João vai fechando o Antigo Testamento, usando a profecia do primeiro profeta. Ele podia ter olhado para Jesus e ter dito, lá vai o meu primo. Ele podia ter dito, lá vai aquele de quem eu sou precursor. Mas disse, eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós hoje estamos pregando muita lorota. Porque nós esquecemos de pregar santificação, novo nascimento e arrependimento. Jesus diz, importa-vos nascer de novo. Jesus diz que pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. A palavra de Deus diz, sem santificação ninguém verá a Deus. A Bíblia diz em Efésios 1, que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. Não foi para sermos evangélicos. Foi para sermos santos. E irrepreensíveis perante Ele. Porque eu posso parecer irrepreensível perante vocês, mas eu tenho que ser irrepreensível perante Deus. Que vê todas as coisas, até os meus pensamentos e os meus desejos. O que eu quero dizer é que se as coisas não estão indo bem, é porque a nossa pregação está aquém. Está muito embaixo. Dizer uma coisa para vocês. Eu não sei porquê. Esses 2 discípulos de João seguiram Jesus. Seguiram. Nunca mais voltaram para João. Mas nunca deixaram Jesus. Por quê? Eu não sei se tem aqui em São Paulo. Mas lá no Rio tem muito. Um tal de desviado. Tem os crentes. Já vi que tem. Tem os crentes. Tem os não crentes. E no meio tem uma turma que ela não diz eu sou crente. Ela não diz eu sou não crente. Ela diz, sou desviado. Eu sou muito conhecida no Rio por causa de um debate ao vivo que tem na Rádio El Shaddai. Aliás, eu não sou conhecida, minha voz. Porque uma voz dessa não é todo mundo que tem assim. Eu chego num posto de gasolina, normalmente eu digo, bota uma oncinha. Oncinha, quem diz lá no Rio, é uma nota de 50. Bota uma oncinha para mim. A senhora não é irmã Edmesso? Olha, ela está aqui, irmã Edmesso está aqui. Vem aquela turma. Eu digo assim, que igrejas vocês adoram? Quem é o pastor de vocês? Ah, a gente é desviado. Chega no aeroporto para fazer o check-in.
Olha, a irmã de Meia, fulano, eu não te disse que ela passa aqui toda hora. Irmã, que igreja vocês vão? Quem é o pastor de vocês? Sou desviado. Toma o táxi. Normalmente eu procuro um táxi que não tem penduricalho, não tem terço, não tem fitinha do Bonfim, não tem guia de santo da macumba. Porque eu acho que se eu tomar um táxi sem aquilo, eu corro o risco de pegar um táxi de um crente. E aí quando eu pagar, daquele dinheiro vai sair um dízimo. Então, é com essa intenção que eu sempre procuro um táxi sem enfeite. Aí quando eu entro no táxi, eu digo, o senhor pode me levar em tal lugar assim, assim, assim? O motorista começa a me olhar. Começa a me olhar pelo retrovisor, já sei com a próxima pergunta. Desculpe eu lhe perguntar. A senhora é evangélica? Eu digo, você assiste Rádio Shaddai? É a senhora! É a mãe preta do JR. Sou eu mesmo. Quem é seu pastor? Que igreja você faz? Sou desviado. De uma hora para outra não tem mais crente, só tem desviado. Eu tenho um projeto social no Morro Dona Marta. Agora tem 2 anos, vai fazer 2 anos em novembro que botaram o PP. E acabou a história dos homens armados. Mas, antes disso, durante 18 anos, o Morro Dona Marta não tem rua, só tem umas escadinhas bem estreitas. Então, o meu projeto tem 5 andares, assim, uma torrezinha, é pequeno, mas são 5 andares, eu fui construindo sempre para cima. Então, na hora que eu vou subindo, eu obrigatoriamente tinha que passar por eu não chamo bandido, eu chamo band-aid. Por um band-aid que estava assim, encostado numa saída assim, eu tinha que passar aqui. Mas o cano do fuzil estava impedindo. Então, quando eu ia passando, chegava perto, eu dizia, graça e paz, meu filho. Ele tirava o cano e eu passava. E na hora de descer, eu não precisava dizer nada, que ele estava de frente me vendo. Isso foram 18 anos. Um dia, eu chego no Morro Dona Marta. Estacionei o carro e ouvi que lá na Boca de Fumo estavam cantando um corinho do Espírito Santo. Espere. Tem horas que não dá para aguardar, né? Um glória a Deus vem. E que venha sempre. E eu disse para minha amiga de ministério, eu disse, olha, estão cantando o corinho. Será que mudou a Boca de Fumo? O endereço era ali, mas estão cantando o corinho do Espírito Santo. Eu vou aventurar a dizer, é um corinho que diz, há um doce Espírito aqui, eu sei que é o Espírito de Deus. Vocês entenderam qual é? Porque eu quando canto, só Deus. Ela disse, é mesmo. Mas é da Boca. Corri, cheguei lá no projeto e disse, escuta, eu ouvi que estava cantando na Boca. Corinho evangélico. As meninas disseram, a senhora está por fora. Lá só toca música evangélica. Para dar sorte. Vocês vão vendo o quadro que nós estamos vivendo na igreja do século 21. E essa moça que anda comigo, ela é uma adoradora, ela é judia, inglesa, convertida ao cristianismo. Aí as meninas me disseram, eles vieram aqui pedir emprestado o CD da Kay, e eles botam o CD da Kay e choram, ouvindo ela adorar em hebraico. Eu disse, não estou acreditando. Eu disse para ela, minha filha, você está ministrando na Boca de Fumo. Aquilo ficou guardado no meu coração, eu fiquei preocupada.
eu não digeria bem aquele negócio. Porque não dá certo. Não há união entre Deus e Belial. Luz e trevas não combinam. Deus disse, haja separação entre luz e trevas. Então aquele negócio ali estava me embrulhando o estômago. Lá um belo dia, quinta-feira, eu subo, e quando eu vou subindo, graça e paz, meu filho, ele tirou. Subi, eu fiz tudo o que tinha que fazer lá no projeto. Quando eu vou descendo, umas 2 horas da tarde, eu vou descendo, ele estava com o fuzil voltado para o caminho e não tirou. Aí eu parei. Ele olhou bem no meu rosto e disse assim, quer dizer que a senhora é a famosa doutora Edmeia Williams? Eu pensei, estou na lista. Porque meu nome sempre encabeçou lista de extermínio. Eu disse de novo. Eu disse, meu filho, eu não sei se eu sou famosa, mas eu sou Edmeia Williams. Eu disse para ele, por quê? Ele disse que nós fizemos, olha isso aqui, fizemos de tudo para levar a senhora na nossa igreja. Primeiro choque. Eu disse, e por que vocês não levaram sua agenda? Ninguém consegue uma brecha na sua agenda. Eu disse, se marcar com 1, 2 anos de antecedência, consegue. Pois é, mas agora a senhora vive aqui na favela. Até a senhora é dona da casa de Maria e Marta. Eu disse, viu que eu não sou famosa? Famoso só aparece aqui em época de eleições. Aí ele ficou parado e eu fiquei. Eu fiquei olhando aquele menino, 17 anos, com a R15 na mão, pronto para matar, um saco de papelote de cocaína no chão e um radinho transmissor. Eu não sabia se o chamava de irmão. Eu não sabia. E quando você não sabe, a melhor coisa é perguntar. Eu não sabia se era algum ministério, porque hoje tem tanto ministério esquisito. E se fosse o ministério? Eu peguei e disse para ele, meu filho, o que é isto aqui? Aí de preto ficou verde. Aí ele disse o quê? Sou desviado. Todos nós do bando somos desviados, até as mulheres do bando são desviadas. Aí eu imaginei por que é que eles só usavam música evangélica na boca, preparando cocaína cantando, só dava a Cassiane. Falei isso com ela, ela disse, misericórdia, irmã. Audacélia, esses negócios assim, cada louvor espetacular. Quando aquele menino me disse aquilo, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Pregando, gastando a minha energia, a minha juventude que já foi embora, pregando essa palavra, para esse povo que vai na igreja, recebe oração, ouve a palavra de Deus, canta corinho e depois vem se preparar para matar, para roubar, para estuprar, para essas coisas todas. O que é que eu estou fazendo? Enquanto eu olhava para ele assim, perplexa, ele disse, ore por mim, se for orar por você, não, cabra, chega de orar por gente que nem você. Você vai orar comigo aqui agora. Porque pode não dar tempo de orar depois. O diabo está requerendo a tua vida. Mas Deus também quer a tua vida. Você é homem ou você é um pé de alface? Aí eu dei-lhe uma prensa, mas eu comecei a chorar. Aí estragou tudo. E ele também. Aí era o band-aid e a missionária chorando aos prantos e orando. E ele esqueceu de desligar o radinho transmissor. Lá na boca estava todo mundo assim. Orei,
desci, viajei para São Paulo, fui para Sorocaba. Domingo de madrugada ele recebeu um balaço no pescoço e morreu. Mas aquilo ficou plantado em mim. Por que será? Aqui, João Batista aponta a Jesus, ó Cordeiro de Deus. Esses discípulos foram atrás de Jesus, nunca deixaram Jesus. Por que é que hoje se segue Jesus e depois o deixa? Será que dá para você, acostumado a beber uma água cristalina dessa, trocar para beber lama? Por que é que se afasta de Jesus Cristo? Porque você não olhou para Jesus, vendo nele o Cordeiro de Deus. Porque quando você segue Jesus, olhando para ele como Cordeiro, você segue Jesus porque eu sigo a Jesus por gratidão. Eu não sigo pelo que ele vai fazer. Eu sigo pelo que ele já fez. Eu sigo Jesus que ele já levou a minha maldição. Ele já morreu a minha morte. Na pisadura dele eu estou curada. Ele já fez tudo por mim. Eu o sigo por gratidão. Ele não precisa fazer mais nada, porque ele já fez tudo. O trabalho da cruz está consumado. O trabalho da cruz está consumado. Amém. Jesus Cristo mandou que se fizessem discípulos dele. Discípulos dele. Você faz discípulos para mim, em todas as nações. Você vai ensinar a eles o que eu tenho ensinado a você. E então, quando você estiver fazendo isso, eu estarei com você todos os dias. Quando nós pensamos nisso, o que é que nós estamos fazendo hoje? Anunciamos o Evangelho como se fosse uma grande viagem à Disney. Vem na minha igreja. Na minha igreja tem uma turma jovem maravilhosa. Até se conta piada. Tem cada garota. Tem uns rapazes, tudo na universidade. Hein? Ou então anuncia-se a palavra de Deus como se fosse um jantar self-service. Você escolhe o que você quer. Você só vai comer o que você quer. Você só vai fazer o que você quer. Você escolhe na palavra de Deus. São 66 livros. Sim, mas e as outras coisas? Devagar. O Espírito Santo que vai convencer o seu coração. Na hora que ele quiser. Você não precisa nem querer, ele vai fazer. Então você pode andar para o motel a vida toda, até com o marido dos outros. Na hora que o Espírito Santo convencer seu coração, acabou. Não tem mais essa conversa, não. E assim o diabo vai pregando. O diabo vai convencendo. O diabo vai fazendo o que melhor ele sabe, enganar. Quando João Batista apronta para Jesus e diz, é ele, o Cordeiro de Deus, os 2 discípulos levantam e seguem. Mas Jesus percebeu que estava sendo seguido, olhou para ele e disse, que buscais? O que vocês querem? Por que vocês estão me seguindo? Pensa se Jesus aparece aqui. Diz, por que vocês estão aqui? Por que vocês me seguem? Por quê? Eu não sei o que você diria a ele. Mas eu sei o que esses 2 discípulos disseram, porque está escrito na Bíblia. Mestre, Rabi, onde assistes? Onde moras? Olha, ele disse, vinde e vede.
Você pode ter 50 casas alugadas, mas a casa que você mora é o seu lar. Lá é o lugar onde você fica à vontade. Você tira o sapato, você tira a maquiagem, você tira a peruca. Tem uns que tiram até a dentadura. Porque é o lugar onde você é você, na sua intimidade. Não é? Então, quando esses discípulos disseram, onde tu moras? No hebraico, a conotação é, nós queremos te conhecer. Eu quero saber por que é que você namora tanto tempo para depois casar. Porque durante o namoro você tem que conhecer. Agora, como é que você quer ser noiva de Jesus Cristo se você não conhece? Não conhece. Quer que eu lhe diga? Às vezes você nasce numa família evangélica. Você vem na igreja e não conhece Deus. No capítulo 26 de Gênesis, Isaac estava no maior perrengue no deserto. Podia se acabar tudo aquela noite. Deus apareceu para ele e disse assim, Isaac, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Ele não disse, eu sou o teu Deus. Não temas porque eu estou contigo. Te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Eu vou fazer isso, Isaac, não é por causa de ti, não é por causa do meu servo Abraão. Porque ele orou por ti, ele me serviu. Abraão já tinha morrido, mas Deus não morreu. Abraão já tinha morrido, mas a oração que ele fez por aquele filho, ele fez a um Deus que não morra. Viu isso, papai? Você que está fazendo tanta coisa para deixar para o seu filho, bota a oração na poupança. Porque é o que vai ficar para o seu filho a oração que você botou na poupança. Isaac levantou um altar e se entregou a Deus. Daquele momento, Deus passou a ser o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. No capítulo 28 de Gênesis, a partir do versículo 10, você vê uma história de Jacó, que ele chega a uma cidade chamada Luz e teve sono. E botou a cabeça sobre uma pedra. E teve um sonho. E nesse sonho, havia uma escada posta na terra, cujo topo atingia os céus, e os anjos de Deus nela subiam e desciam, e perto dele estava o Senhor que lhe falou, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaac. Deus se apresentou por quê? Olha, os pastores estiveram aqui e não se apresentaram. Eu não vi pastor nenhum se apresentando, mas o pastor veio aqui e me apresentou. Os pastores não se apresentaram porque eles estão falando para pessoas que os conhecem. Mas eles me apresentaram porque vocês não me conhecem. Deus se apresentou a Jacó porque Jacó não conhecia. E por isso Deus deu as credenciais. Ei, Jacó, eu sou o Deus, o de Abraão e de Isaac, teu pai. Aí a ficha foi caindo. Aquele Deus que eu ouvi falar. Esse Deus tinha ouvido falar. Então, você pode não conhecer a Deus. Como já, aí Isaac pegou a pedra, derramou azeite dentro, fez um voto, entregou o coração a Deus. Quando Jacó chegou ali, Deus era Deus de Abraão e de Isaac. Quando Jacó saiu, era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jacó já era até dizimista. Por que ele se tornou dizimista? Se Deus for comigo, e me der pão que eu coma, e roupa que me vista, e me traga de volta à casa do meu pai, o Senhor será meu Deus. A pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto o Senhor me der, com certeza lhe darei o dízimo. Por que ele era dizimista? Porque agora ele tinha um Deus. Quem não tem Deus não dizima. Porque o dízimo deve ser de Deus, não é do pastor, nem do missionário. Então, se você tem Deus, você entrega o dízimo. Se não tem, para onde que vai entregar?
Então me desculpe você que não é dizimista. Faça o favor de rever aí os seus princípios. Porque a coisa está difícil. Conhecer a Deus. Jacó tinha ouvido falar desse Deus o tempo todo. Mas não era o Deus dele. Jesus Cristo diz para eles: vinde e venham me conhecer. Quero te conhecer. Quero ter intimidade contigo. Nunca você vai ver alguém dizer para Deus: eu quero te conhecer. E Deus dizer: não, eu sou Deus, você não é. Todas as vezes que uma pessoa quer conhecer a Deus, ele diz: vem. Vem. Quando Moisés, muito delicado, o príncipe, queria morrer porque não aguentava mais, que eu vou dizer, lidar com gente, o povo de Deus não é fácil. Ele estava com problema porque ninguém aceitava os filhos dele, ele só tinha aqueles 2 filhos, Gerson e Eliezer. O pessoal não aceitava nem a titia Miriam, nem o titio Arão. Não aceitava os meninos porque eram filhos de uma midianita, mas eram os filhos dele. Aí, Josué não estava entendendo o ministério de Moisés. Aí Moisés culminou, o povo fez bezerro de ouro. Moisés não aguentava mais. Ele, muito elegante, um príncipe egípcio. Aí ele diz para Deus assim: quero ver a tua glória. Porque ele sabia que ver o rosto de Deus morre. E Deus olhou para ele e deve ter pensado: mas não é que ele pensa que é mais inteligente do que eu? Aí Deus diz: sobe, Moisés, sobe para o monte. Eu não quero ninguém contigo nem perto do monte. Eu vou te colocar na fenda da rocha. Colocarei sobre ti a minha mão. Passarei diante de ti toda a minha bondade, toda a minha misericórdia. Mas o meu rosto negativo, o meu rosto não verás. Está vendo? Eu vou te consolar. Eu vou te querer perto de mim. Mas não pensa que você me passa para trás, que não dá não. Minha glória não verá. Homem nenhum que veja a minha glória vai ficar vivo. E você tem um ministério até o final do deserto, que o ministério de Moisés foi só no deserto. Não teve terra prometida para ele. Então, nós precisamos saber que Deus, Ele quer essa aproximação. Quantos milagres Jesus Cristo fez aqui na terra. Quanta coisa linda. Se eu fosse discípulo de Jesus Cristo naquela época, teria dito para ele assim: Senhor, me ensina a ressuscitar mortos. Porque eu acho um espetáculo. Eu ia fazer um ministério só de ressuscitar morto, na porta do cemitério. Você já pensou que poder? Pois aqueles discípulos não pediram. Não pediram para Jesus: Senhor, me ensina a curar enfermos. Não. Me ensina a multiplicar pão e peixe. Não. Sabe o que foi que eles pediram? Mestre, ensina-nos a orar. Então é porque a vida de oração de Jesus era muito mais alucinante do que qualquer milagre. Aí quando eles disseram isso, porque eles não eram bobos, eles eram judeus, você sabe que judeu não briga com judeu. Eles pediram o que era mais interessante. Jesus disse: tudo bem, quando orardes, dizei, Pai. Não. O quê? Pai? É. Aqueles homens sabiam as orações do Antigo Testamento, mas nunca viram ninguém chamar Deus de Pai. Posso chamar Deus de Pai? É, Pai. Nosso que está no céu. Pai. É. Pai. Pai. Tem algo mais íntimo do que um pai com filho? Não tem ex-pai, tem ex-marido, tem ex-mulher, mas ex-pai não tem. Ó, íntimo. Pai tem colo possível. Pai tem mão que acaricia. Pai tem bolso cheio. Pai
tem colo bom. Tem coisa melhor do que pai? Chama pai. Entra no teu quarto. Fecha a porta. E ora ao teu pai em secreto. E o teu pai que te ouve em secreto te recompensará. Puxa vida. E a gente não vai. Desculpem. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Intimidade. Deus quer intimidade. Tudo que ele fez. Você pensa que ele plantou um jardim para ficar no jardim com o homem. Vocês acham que Deus é perdedor? Você acha que Deus promoveu na mente dele que ele viveria com o homem num jardim? E você acha que ele vai desistir disso? Só porque o diabo fez a mulher cair na tentação? O diabo que se cuide. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Em parêntese. Não brinquem com mulher. Não brinquem com mulher. Você sabe, quando o diabo fez o homem cair, Deus ficou com tanta raiva do diabo. Disse para ele, eu tenho um castigo por você. A minha vingança é a seguinte, eu vou botar só a mulher no seu caminho. Vou botar inimizade entre ti e a mulher. Tu vais te ver com ela. Ela vai parir um macho que vai esmagar o teu poder, o teu governo, a tua cabeça. É da mulher que vai vir. É mulher. Você reparou que quando Deus fez o homem do barro bruto. Você lembra disso? E na hora de fazer a mulher, teve barro bruto? Negativo. Ah, material burilado, coisa fina, sangue, osso, carne, gente diferente. Ainda fez o homem dormir. Dorme. Para quê? Para não dar sugestão. É? Os homens estão olhando para mim com a cara feia. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, homens. Vocês vão sorrir. A cara dele está bravo comigo. Deus não soprou vida na mulher. Soprou no homem. Melhorou? A vida que está no homem veio para a mulher. Sabe por quê? Porque a mulher sempre vai representar a igreja. E o homem sempre vai representar Jesus. E a igreja não tem vida própria. A vida que a igreja tem vem de Jesus. Sempre foi esse o plano de Deus. E Deus quer essa união. Deus quer essa vida no jardim. Isso significa intimidade, conhecimento, tempo que se gasta com Deus. Quando esses discípulos disseram, mestre, onde assistes, onde moras? Ele disse, vinde e vede. E eles já eram 3 da tarde, eles ficaram com Jesus. No outro dia, um dos rapazes que tinham saído da escola de João Batista era André. Ele tinha um irmão, Simão. Ele correu para buscar seu irmão pescador, Simão. Aí ele chegou em Simão e fez assim, Simão, oi, achamos o Messias. Pense o que é isso. Eu estou procurando esse copo d'água. Vocês viram meu copo d'água? Ele é um copo de plástico azul, com uma água bioleve. Vocês viram meu copo? Vocês viram? Na hora que eu chamei, ei, achei meu copo d'água. Eu vou continuar procurando? Não. Achei, estou satisfeita, preencheu o meu vazio, acabou. Achei.
Às vezes, nós não encontramos Jesus. Por isso, vivemos tão angustiados. Tão angustiados. Vivemos tão ansiosos. Um dia, Jesus Cristo foi a Samaria e chegou numa cidade chamada Sicar, tinha um poço, ele ficou lá. Os discípulos dele foram para a cidade fazer compras. Daqui a pouco veio uma mulher. Às vezes eu tenho a impressão que aquela mulher era brasileira, de tão interessante que ela é. Com o seu cântaro, aí Jesus disse para ela, mulher, quer dizer, senhora, dá-me de beber. A mulher olhou para ele assim e disse, como é, hein? Que sendo tu judeu, tu vens pedir água a mim que sou mulher e mulher samaritana. Porque os judeus e os samaritanos, eles tinham uma rusga entre eles. Porque quando houve a divisão do reino, Israel ficou no norte com a capital em Samaria. E Judá ficou no sul com a capital em Jerusalém, nas montanhas. Então essa turma aqui de Samaria era facilmente invadida. Eles se misturaram com os invasores. Então ficaram assim um tipo judeu vira-lata. E os do sul de Judá, judeu com pedigree. Então, os que tinham pedigree se sentiam melhor. Naquela época, um homem não se dirigia a uma mulher quando ela estava sozinha. Além do mais, samaritano para eles era inferior. Agora vem Jesus e pede água a essa mulher. E ela aproveitou para cascar em cima. Como é, hein? Quer dizer que na hora da necessidade vale tudo, é? Você está pedindo água a mim, que sou mulher, rapaz. Mulher samaritana. Aí Jesus deu um passo à frente e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e aquele que te pede dá-me de beber, tu me pedirias, e eu te daria água da vida. A mulher pensou, ele é doido. Como é que ele tem água para me dar e está me pedindo água? Que história é essa? Esse judeu é doido. Ela olhou para ele e pensou, ele vai já ver que ele é doido. Ei, moço, você não tem com que tirar a água do poço. E o poço é fundo, você entendeu? Aí ele deu outro passo na direção da mulher. Quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der formará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher pensou e disse, ele é mais doido do que eu pensava. Que negócio é esse dele ter água? E ele está me pedindo água. Cadê a água dele? Se eu vou dar um jeito nele, que ele vai já cair na real. Então tá bom, me dá água, vai, me dá água para eu beber, dá. Que aí eu não venho mais aqui buscar. E Jesus deu outro passo na direção dela e disse, eu dou sim. A mulher pensou, pirou total. Eu dou sim. Ela disse, dá. Ele disse, vou dar, mas vai chamar o teu marido. Pá. Jesus chegou na ferida. Jesus botou o dedo na pereba lá. Eu não sei se vocês chamam aqui. Pereba é uma ferida apostemada. Pá. O problema da mulher era marido. Ela disse, não tenho marido. Ele disse, agora você chegou ao ponto. Porque 5 você já teve. Esse com quem você vive ainda não é o seu marido. Você viu aquela mulher? Você viu? A mulher teve um primeiro, não deu certo. Ela botou para trás, foi arranjar o segundo. Não deu certo. Separou, foi buscar o terceiro. Não deu certo, foi buscar o quarto. Naquela época, hein? Quase 2000 anos atrás. Não deu certo, ela foi para o quinto. Não deu certo, ela foi para o sexto. E já estava pensando no sétimo, porque já estava dizendo, não tenho marido.
O que é que faz com que uma mulher saia atrás de homem, 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 homem? Existe na alma dela uma certeza de que no homem está a solução do problema dela. E não é sexo. Porque se fosse sexo, pelo menos até o terceiro, ela devia ter resolvido. Não era não. Não era não. Era uma necessidade maior. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você que é mulher vai me entender. Existem mulheres que carregam uma saudade por toda a vida. Ela não teve um pai que a abraçasse. Ela não teve mão forte que lhe agradasse. Ela não teve um peito cabeludo para deitar a cabeça e sossegar. Ela não teve uma mão forte para segurar na mão dela e sair andando pela rua. Ela não teve um rosto barbado para ela encostar o rosto e dizer: meu pai. Isto é um vazio que fica na alma dela pela vida toda. E esse vazio ela vai tentar preencher. E quando ela arranja um homem que ela gosta, ela acha que aquele ali é o pai dela, ela não sabe, nem ele. Mas ela casa. E o bobo, ele acha: eu vou te fazer feliz. Você vai me fazer feliz, benzinho? Vou! Ela diz: casa, passa a lua de mel. Daqui a pouco, o homem vem queixar: fulana é frígida. Mas como? Chama a fulana: meu marido, irmã, só pensa em sexo. Parece até que tem pombagira. Ele é seu marido. Ele não é seu pai. Sabe o que ela quer do marido? Que o marido saia correndo com ela pela praia de mão dada. Que leve no parque, que vai comer pipoca, que vai tomar sorvete. Vamos pro cineminha de manhã, matinal. Ô, minha filha, vem aqui no meu colo, vou coçar a tua cabeça. Ô, minha irmã, amadurece. Aí aquele casamento pode não dar certo, ela vai atrás de outro. E Jesus está dizendo para essa mulher aqui: olha, eu é que tenho a água que sacia a tua sede. Porque eu sei onde está a tua dor. Eu sei como resolver esse problema. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Essa ansiedade vem de uma busca, de uma sede interior, porque essa água não preencheu, não saciou lá dentro. Achamos o Messias. Meus irmãos, eu nasci num lar evangélico. Ia na igreja, tocava órgão, aprendia salmos, sabia as histórias todas. Mas eu fui estudar espiritismo. Eu fui fazer 5 anos de cultura afro-oriental. Quer dizer, aprendiz de feiticeiro na Universidade da Bahia. Eu fui estudar italiano para ler Pitti Grilli, para ler Ugo Spirito e Pietro Baldi no original. Eu fui ler os clássicos e os kings de Kung Fu Tse. Quando eu cheguei no Iraque, berço do espiritismo, primeira experiência que eu quis, ir num garruá, para ler a minha sorte no garruá, porque era chique. Por quê? Eu andava atrás. Eu procurei. Graças a Deus. Ele disse: buscar-me-eis. E eu serei achado de ti se me buscares de todo o teu coração. Lá no Iraque, eu fui achada dele. Por causa da aflição. Procurando.
nada me saciava. Você se lembra daquela alma de Eclesiastes, que procura preencher o seu vazio em tudo, tudo, tudo? No final ela diz, tudo é vaidade, é correr atrás do vento, porque não achou nada que preenchesse o seu vazio. E André diz, achamos. Se ele diz achamos, é porque ele estava procurando. Agora ele achou. E ele leva Pedro para Jesus. E quando Jesus olha para Pedro de longe e diz, tu és Simão, o filho de João, mas tu serás chamado Cefas. Que quer dizer, Pedro, você vem do jeito que você está, mas eu tenho um plano para a sua vida. Eu tenho algo diferente para você. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa. Se nós olhamos para Jesus como aquele que pode fazer alguma coisa por nós, nós escolhemos o lado do mau ladrão. Na cruz tinham 2 homens pecadores sendo crucificados com Jesus. Um disse para Jesus, ei Jesus, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti a nós mesmos. Faz um milagre aí, faz uma maravilha. Faz uma coisa por nós. Eu só preciso que tu faças um milagre para eu sair daqui. Não tem tanta gente que vem para Jesus consertar o casamento, para Jesus pagar o cartão de crédito, para Jesus curar o enfermo. Eu só quero que você faça um milagre. Você me tira daqui, acabou. O outro disse para ele, o que é isso, rapaz? Tu nem ao menos temes a Deus, estando nós 3 sob igual julgamento, sob igual sentença. Nós, de fato, merecemos, mas este nada fez. Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Jesus disse, hoje tu estarás comigo no paraíso. Não existe mais morte para ti. Existe um sono onde tu despertarás. No paraíso. Muitas pessoas vêm para Jesus como aquele primeiro ladrão. Eles só querem um milagre. Eles só querem que Jesus faça alguma coisa. Muito obrigado, aleluia, já vou. Jesus já fez tudo lá na cruz. Tudo. Meu irmão, ele já levou sua morte. Ele já levou sua maldição. Ele abriu as portas da vida eterna para você. Um discípulo de Jesus Cristo é aquele que segue a Jesus, vendo nele o Cordeiro de Deus. Um discípulo de Jesus Cristo é aquele que segue a Jesus para conhecê-lo. E conhecendo, o anuncia. E anunciando, traz outros para serem transformados por Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.